Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui nesse canal. O meu nome é Regina Feitosa e aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo e negócios para pequenas empresas. Então já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo para você não esquecer e se inscreve nesse canal que é bem pequenininho, mas eu vou fazer esse canal crescer para trazer mais informações para o universo das pequenas empresas. Quando a gente está iniciando um negócio, ou quando a gente está expandindo a nossa empresa, tudo parece muito mágico, né? A gente sonha muito, a gente quer que isso dê certo, a gente quer que essa empresa se concretize, a gente quer que ela realmente cresça, se desenvolva, né? E nada melhor do que trazer mais uma pessoa para agregar o negócio, né? Ter um sócio. Ter um sócio é muito bom. Um sócio ele pode complementar habilidades que você não tem na sua empresa. Sobre esse aspecto, né, sobre essa questão positiva de ter um sócio, mas também o lado negativo de ter um sócio, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para depois você assistir. Então é muito bom. Você não é bom em tudo, você não é boa em tudo. E eu sei disso porque ninguém é bom e boa em tudo. Então trazer uma pessoa para complementar habilidades que você não tem, a sua empresa só tem a ganhar, isso é maravilhoso. Mas um dos grandes problemas de qualquer empresa, seja ela de porte pequeno, médio ou grande, é o conflito entre os sócios. Você sabia disso? Você que está me assistindo, você tem uma empresa onde você trabalha sozinho, sozinha, ou você tem uma pessoa em sociedade? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, em qualquer empresa é muito comum o conflito entre sócios, infelizmente. Mas existe um documento jurídico eficaz que muitos empresários não sabem, que ajuda muito a minimizar esses conflitos dentro da empresa, que é o contrato entre sócios, ou acordo entre sócios, ou contrato de cotistas. Tem alguns nomes, mas não importa o nome, né? O que importa é o teor dele. Eu vou chamar aqui nesse vídeo de contrato entre sócios. Você já conhecia esse contrato? Você já ouviu falar nesse documento? O contrato entre sócios é diferente do contrato social da empresa. Vamos ver aqui o que é que diz o que é um contrato social. O contrato social é obrigatório para o registro da empresa, representando um documento público que fica arquivado no órgão responsável, que seja a junta comercial ou o cartório de registro de pessoa jurídica. Já o acordo de sócios, né, o contrato de sócios, é um instrumento particular. Então, ele pode conter cláusulas que devam ser mantidas em sigilo. Então, enquanto o contrato social da empresa é um instrumento público, o contrato entre os sócios é um instrumento particular que é desenvolvido para as atividades internas da empresa. Ele é desenvolvido entre os sócios de uma empresa, então ele é mantido sob sigilo. E ainda que você não tenha um sócio, ou que nesse momento você pense em não ter, fica aqui comigo nesse vídeo, porque é interessante você saber como é que isso funciona, como é que esse contrato entre sócios funciona, porque vai que lá na frente, né, você queira trazer um sócio para sua empresa, ou ainda você seja convidada a fazer parte da sociedade de alguma empresa. Então você já vai sabendo aí como é que as coisas funcionam para minimizar os conflitos entre os sócios, porque não se engane, eles vão existir. Então, o que é que contém nesse contrato entre os sócios? De uma forma geral, esse contrato ele fala sobre as principais atividades de cada sócio, deveres, obrigações. Então, qual é o papel de cada sócio dentro da empresa? O que cada sócio tem como obrigação realizar dentro da empresa? Quais são os deveres, né, desse sócio, mas também quais são os direitos que cada sócio tem dentro da empresa enquanto sócio da empresa? E eu vou trazer para você agora alguns pontos que são comuns no contrato entre sócios, né? Como eu falei, o contrato entre sócios, ele deve ser desenvolvido entre os sócios, de preferência com a orientação de um advogado, porque tem muita coisa que envolve o jurídico em um contrato, né, em qualquer contrato, e em um contrato entre sócios não seria diferente. Então é interessante que o advogado da empresa esteja presente, ou que você contrate um advogado, né, para dar orientação sobre as cláusulas desse contrato. Porém, independente, né, desse contrato, tem algumas cláusulas ali que são comuns. E eu trouxe algumas delas aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é comum, né, ser encontrado em um contrato entre sócios, é regras de administração da sociedade.
quem serão os administradores, as qualificações necessárias e o tempo de permanência no cargo, né, na função de administrador. Então, quando você tem ali o contrato social, que você tem sócio, tem um ou os dois são os administradores, um ou outro ou os dois. Então, esse acordo precisa ser feito entre os sócios. Quem vai ser o administrador da empresa? E por quanto tempo? E essa pessoa tem habilidade para ser o administrador da empresa? Então, isso precisa ser discutido entre os sócios antes de ir mesmo para o contrato social. Ou, de repente, o contrato social pode vir a sofrer alguma alteração depois dessa discussão. E também por quanto tempo? Né? A cada 2 anos vamos rever essa função de administrador, né? Ou a cada 3 anos, ou a cada 4 anos, enfim. Aí vai do acordo entre vocês. Mas não é uma função vitalícia, ou pode ser também, né? Pode ser que esteja lá no contrato que é uma função vitalícia. Então, você assumiu o administrativo da empresa, né? Você está ali na função de administrador da empresa para sempre. Isso também pode estar constando no acordo, desde que seja acordado entre vocês e desde que esteja em contrato. O segundo ponto que eu trouxe aqui é sobre as regras de distribuição de lucros, ou seja, porcentagem de cada sócio e periodicidade de distribuição. Então, cada sócio tem direito a quantos % do lucro. Depois ali, né, por exemplo, final do ano, aí fechou da contabilidade e tal, a empresa deu lucro, esse lucro vai ser distribuído entre os sócios, né? Então, cada sócio tem direito a quanto? Qual é a parte que cabe a cada sócio no lucro da empresa? E ele fala aqui também uma questão interessante, que é a periodicidade dessa distribuição de lucro, né? Ou seja, o lucro ele vai ser distribuído entre os sócios de quanto em quanto tempo. É interessante que isso esteja em contrato, para que o sócio não queira toda hora ficar tirando o lucro da empresa. E aí já é uma regra, né, que entra ali também na gestão financeira da empresa, né? A questão de governança, enfim, aí outros vídeos para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Vamos agora para o próximo ponto. Preferência na transferência ou venda de cotas, né? É comum que um acordo determine a preferência aos demais sócios na transferência, né, de cotas da sociedade. Então, quando você está em uma sociedade, você é dono de cotas, de algumas cotas daquela empresa. Então, digamos que é você e um sócio, uma sócia. Então, cada um tem 50% das cotas da empresa. Mas eu quero vender parte da minha empresa para alguém, né? Então, no acordo lá, no contrato entre os sócios, pode estar contido que, se eu quiser vender parte ou toda, né, a minha parte da empresa, que eu dê preferência ao meu sócio, né, que eu dê preferência àquela pessoa que está em sociedade comigo, antes de oferecer para terceiros, né, antes de oferecer para pessoas que não fazem parte dessa sociedade. Então, esse é um ponto que é bem comum conter, né, em um contrato entre sócios. Se um dos sócios fosse desfazer da parte dele, de parte da parte dele ou de toda a parte dele, que ele dê preferência ao outro sócio, né? Um outro ponto aqui muito interessante, que também aparece bastante em contrato entre os sócios, é sucessão por morte. Regulamenta os direitos e deveres das pessoas herdeiras em casos de falecimento do sócio. Então, você tem ali uma sociedade com uma pessoa e essa pessoa veio a falecer. E aí ela tem herdeiros, e os herdeiros vão herdar essa parte que cabia a essa pessoa na empresa, né? Mas e aí? O que esses herdeiros podem fazer com essa parte? Eles podem assumir o lugar dessa pessoa e passar a dar direcionamentos na empresa. Esses herdeiros, eles devem atender aquela cláusula que fala, né, que se você quer vender a parte da empresa, que você dê preferência ao outro sócio. Então, como é que esses herdeiros devem proceder com a parte da empresa que eles herdaram por falecimento, né, do sócio, né, daquela pessoa que estava em sociedade com você? Então, esse é um ponto muito interessante e que deve constar em um contrato entre os sócios e que aparece bastante entre contratos por aí, tá? Um próximo ponto aqui são os critérios para o exercício de funções na sociedade. Estabelece quem pode trabalhar na sociedade, podendo excluir familiares das pessoas sócias, por exemplo. Então, esse ponto aqui fala o seguinte: vamos supor que você não quer contratar ninguém da sua família para trabalhar na sua empresa, e você também não quer que o seu sócio contrate ninguém da família. Isso pode estar esclarecido nesse contrato, né? Então, quem é que pode trabalhar na empresa? São apenas os sócios e as pessoas
que foram contratadas, exceto família, por exemplo, né? Isso aqui pode trazer outros critérios. Mas um exemplo, pessoas que foram contratadas exceto família, então não se pode contratar família para trabalhar aqui na empresa, enfim. Então é um ponto também bem interessante sobre essa questão de família, né? Porque a gente sabe que a empresa familiar tem uns pontinhos ali de conflito entre familiares, né? Meu irmão, eu sou dona da empresa e o meu irmão ele pode vir na empresa realizar algumas atividades se sentindo dono da empresa porque é irmão da dona, né? A gente sempre vê esses conflitos em empresas familiares por aí. Então é interessante que isso esteja bem esclarecido, né, no contrato entre sócios. Mais um ponto aqui que também eu acho bem interessante, eu só trouxe assim aqueles que eu acho mais interessantes e que na minha opinião deveriam constar em qualquer contrato entre sócios, né? Que é a regra da não competição. Fala o seguinte: previsão de comprometimento com a sociedade mesmo após o rompimento dos vínculos, ou seja, não trabalhar em empresas concorrentes até 2 anos após saída da sociedade, por exemplo. Então, regra de não competição. Eu tenho uma sociedade ali com uma pessoa, mas eu saí dessa sociedade, eu vendi minha parte para ela ou para outra pessoa, enfim, eu rompi com essa sociedade. Então, essa regra da não competição, um exemplo aqui, né, como eu trouxe, me impede, por exemplo, de eu montar um negócio que faça concorrência à empresa do meu sócio, ou ainda que eu vá trabalhar em uma empresa concorrente à empresa do meu sócio. Então, é a regra da não competição. Talvez essa regra também possa aparecer assim, regra da não competição. Não existe regra da não competição a partir do momento que a sociedade se dilui, o outro sócio pode abrir uma empresa, entendeu? Então, isso também pode ser feita dessa forma, mas eu acho que é bem interessante que isso fique esclarecido, porque eu já vi muitas pessoas, né, que eram sócios e aí rompem a sociedade e aí o outro vai e abre uma empresa e faz concorrência ali, que eu acho que tá tudo bem, concorrência, né, concorrência não é um problema, né, mas que fica aquela rusga entre as pessoas e parece que o outro abriu uma sociedade, ou abrir uma concorrência só para fazer birra para o outro sócio, sabe? Então, assim, estamos lidando com pessoas adultas, né? Então, não é ficar fazendo birra, né? Então, vamos deixar isso bem esclarecido em contrato. Por último, eu trouxe mais um ponto aqui, mas antes de falar sobre esse último ponto, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque eu sei que esse vídeo está sendo muito útil para você. Se inscreva nesse canal, porque esse canal é muito pequenininho e eu quero fazer com que ele cresça. A sua inscrição vai ser muito importante para isso. Então, vamos lá. O último ponto que eu trouxe aqui, que eu acho muito importante conter em um contrato entre sócios, é a resolução de divergência, que fala o seguinte: estipula qual o encaminhamento de questões não resolvidas amigavelmente no quadro da sociedade. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que um grande problema, né, dentro das empresas, seja ela do porte que for, é o conflito entre os sócios, né? Então não se engane, esses conflitos eles vão acontecer. Se tem 2 pessoas discutindo sobre um ponto, o conflito ele vai aparecer em algum momento. Não estou dizendo que vai ser sempre um conflito, porque aí vai ser uma sociedade tóxica, né? Mas em algum momento vai aparecer um conflito e em algum momento vai aparecer uma questão que vocês não vão conseguir dar a solução. Cada um vai puxar para um lado, cada um vai dar uma opinião totalmente divergente sobre aquele ponto e vocês não vão conseguir chegar em um acordo. Se isso acontecer, como é que isso vai ser resolvido? Se vocês, né, têm o mesmo peso dentro da empresa, como que isso vai ser resolvido? Então, é interessante que o contrato entre sócios conste, né, esse ponto, né, essa cláusula, porque se chegar num ponto de divergência entre os sócios, é interessante que venha uma terceira, ou quarta, ou quinta pessoa, né, para tentar resolver esse problema. Por exemplo, a figura de um advogado. Ainda que talvez na sua empresa não tenha um advogado fixo ali, mas sempre tem aquele advogado que você está sempre contratando, né, para resolver algum problema na sua empresa. Então você pode contratar, né, pode chamar esse advogado para tentar ali resolver esse problema que vocês não estão conseguindo resolver. Então vocês chegaram ali num ponto de conflito, sem solução até o momento, então é interessante que venha uma outra pessoa ou que vocês determinem de que forma, se vocês chegarem, né, nessas questões não resolvidas, né, é interessante que vocês coloquem no contrato de que forma que ela vai ser resolvida, porque ela vai precisar ser resolvida. É um problema e todo problema precisa de uma solução.
Então, se vocês não conseguem apontar a solução, essa solução ela precisa vir de alguma forma, ou de uma outra pessoa de fora da sociedade, ou de alguma outra forma que vocês podem trazer para o contrato de sócios, né? O contrato entre sócios de vocês. Agora me fala, você já conhecia esse tipo de documento? Você já tem esse documento aí na sua sociedade? Você tem sócio? Deixa aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais sobre a sua empresa. E só lembrando mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e eu vejo você no próximo vídeo.